Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, já sabe, né? Te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas e sugestões de pauta, e aqui no YouTube, toda terça-feira tem um programa inédito para ti. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para os nossos homens: a sua saúde. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E no programa de hoje, a gente começa agradecendo aqueles que estão conosco toda semana. Móveis Heinheimer, Garbo Decor, Clínica Visuale e Colégio Sinodal. E conosco, aqui no estúdio, a gente tem o Dr. Marcelo Weinberg Rodrigues, urologista, preceptor da Residência Médica de Urologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, membro do Corpo Clínico do Serviço de Urologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, cirurgião robótico com ênfase em cirurgia urológica robótica. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, o prazer é meu, uma satisfação em estar aqui e poder conversar sobre um assunto muito importante que é a saúde do homem. Bom, vamos começar então do início, falando um pouco desse comportamento que a gente tem nas casas por aí. Porque quanto mulher, entrei na puberdade, já me apresentaram a ginecologista, já comecei uma rotina de que me ensinaram que eu precisava ir todos os anos a um ginecologista, e é um comportamento que a gente não vê no público masculino. Consequentemente, a gente tem mulheres que vão sempre ao médico e homens que não vão nunca. Isso é real, de verdade? Isso acontece nas casas por aí? Inclusive, isso é uma das razões por que o homem vive menos que a mulher. A mulher se cuida muito mais. O homem, ele, já por questões culturais, ele sempre foi o provedor, é o que trabalha, e que não se preocupa tanto com a saúde, né? Diferente da mulher, que realmente, que nem tu me falasses agora, a partir da puberdade já começa a procurar o ginecologista, tem seu médico, faz os exames, faz os preventivos, né? E o homem, realmente, por causa dessa mentalidade, historicamente, ele não procura tanto. E começa muitas vezes quando já numa fase que tem algum sintoma, algum problema, aí vai procurar. Pode chegar num momento, às vezes, por algumas patologias, um pouco já tarde demais, né? Bom, e no seu consultório, na sua vida já clínica e acadêmica também, em que momento geralmente esse homem começa a achar que ele precisa ir para o médico? Que nem a mulher. Ele, eu acredito que a saúde do homem está envolvida, que o homem, como a mulher, ser humano, tem que procurar desde a adolescência. Muitas vezes um adolescente homem pode vir consultar com um urologista para ver questões sexuais, estão entrando na adolescência, na puberdade, muitas dúvidas, né, que os próprios pais não conseguem passar para os filhos por alguns tabus, por dificuldade, por vergonha. Uhum. A mãe não fala, o pai trabalha, a mãe diz isso é contigo, o pai não sabe como dizer. E o adolescente fica com muitas dúvidas. E com quem ele retira as dúvidas? Os amigos na rua, que sabem tanto ou menos do que eles. E então, nesse momento, é o momento de procurar um urologista. O urologista pode explicar, pode orientar como é uma ereção, quando a ereção, como usar uma camisinha, o que é uma camisinha, os sintomas de uma relação sexual, tirar um pouco a ansiedade do adolescente numa primeira relação que vai ter. Então é muito interessante, já nesse período da adolescência, adulto jovem, procurar um urologista para começar a fazer alguns exames preventivos normais e tirar dúvidas, muitas dúvidas, né? Na verdade, a gente tem essa questão, como tu comentaste, do início da vida sexual, né? Quando se fala muito em controle de natalidade, em controle de doenças e tal, as meninas têm essa aula com a sua ginecologista, tem às vezes dentro da própria escola essa questão da educação sexual, e para o homem acaba ficando mais essa questão, você tem que usar camisinha, e acabou por ali, quando na verdade a gente tem um monte de outras questões e perguntas e ansiedades que o menino vai ter também. Uma das principais
dificuldades que eu vejo no adolescente, tudo é até, por incrível que pareça, é como higienizar o pênis, é fazer a higiene do pênis. Tem a pelezinha, o prepúcio, muitos pais não orientam também, que é muito importante a exposição da glande, lavar ali aquela região com água e sabonete, manter seca a região, muitos acham que tem que deixar úmido, né? Ali é a primeira prevenção para doenças, é uma higiene importante da região do pênis, né? Lavar, água, sabonete e secar, manter seco, expondo a glande. Esse é o primeiro momento, né, que se tem que um adolescente pode já vir com o urologista. Segundo, um exame ginecológico, um exame urológico. O urologista vai examinar os testículos, ver se no testículo não tem nenhuma deformação, se os dois testículos estão evoluídos, se não tem uma evolução num ou no outro. Até se eu já peguei adolescentes que eu fui fazer exame e não tinham testículo. O testículo estava dentro da barriga, estava no abdômen. Né? Muitas vezes o pediatra, por ser um clínico geral, um pediatra geral de crianças, não foca bem nessa região. Como o pediatra não foca na área ginecológica da menina. Então tem muitas coisas, né, que a gente pode iniciar com o adolescente. Bom, e a partir do momento em que esse adolescente começa a crescer, começa a virar um adulto, no dia a dia, quais são os sintomas que geralmente levam esse adulto a procurar um médico, uma luz? Geralmente é no urologista que eles vão, ou eles associam o urologista ao exame de toque e aí já sai correndo? Sempre quando eu vou numa roda de amigos e me apresento com quem não me conhece, só ele é urologista. A maioria dos homens já põe a mão nas costas e já dá um passo atrás. É muito engraçado isso, né? Tem esse tabu realmente do exame do toque, que na verdade o exame do toque, nós vamos entrar depois nesse assunto, é um exame muito tranquilo e importantíssimo de se fazer, mas o homem, infelizmente, por só procurar, na maioria das vezes, quando tem sintomas, ele já está no momento já tardio, em que a gente perdeu algum tempo e que se tivesse alguma patologia que a gente achasse no início, teria mais chance de cura, né? Mas o ideal para um urologista, então, consultar um adolescente nessa época para tirar dúvidas para um exame físico geral, visualização da genitália masculina, dos testículos, né? E após os 40 anos de idade, é muito importante começar uma rotina contínua com o urologista, né? Que o pessoal chama de o exame preventivo do câncer de próstata. Na verdade, não é o preventivo do câncer de próstata, é a saúde do homem, é buscar ali algumas consultas para screening de doenças e avaliação contínua, porque se tiver alguma alteração nesse momento, a gente possa atuar, né? Então, não envolve somente a próstata. A partir dos 40 anos, a gente já pode começar a olhar como é que está a função hormonal, dar uma olhada na testosterona, avaliação da musculatura, né, do paciente, queixas queixas diversas, como uma disfunção erétil, impotência sexual, alguma dificuldade na relação sexual, em que o homem tem muita vergonha para falar com os amigos, com médicos. Então, o médico ideal para conversar sobre isso, que está apto para conversar, seria o urologista no momento inicial. O senhor bateu num ponto muito chave do nosso programa, que é a questão de falar sobre vergonha. Porque, na verdade, eu vejo o nosso espaço aqui como um serviço de utilidade de saúde pública, né? Sim. Então, eu gostaria que a gente entrasse justamente nessa, que talvez seja o maior tabu da saúde masculina, que é a questão da disfunção erétil, de problemas relacionados à parte sexual masculina, porque justamente por nós vivermos nessa questão social onde o homem tem que ser o provedor, onde não há espaço para falhas nessa parte sexual, eu gostaria que a gente usasse aqui para a gente conversar exatamente sobre isso, né? Quais são essas disfunções dessa parte sexual, quais são as lacunas e como é que é feito o tratamento, como é que busca ajuda nesse sentido? Sempre que a gente conversa em disfunção sexual, impotência sexual, disfunção erétil, né, sempre é realmente um tabu. E para o homem, eu costumo dizer para meus pacientes, nós homens, nós temos uma
uma desvantagem importante em relação à mulher. Porque o homem tem que ter o pênis ereto, tem que ter a ereção. É aquela ereção para mostrar potência, para mostrar que é o cara, e isso deixa o homem muito angustiado. Porque ele tem que estar com ereção, com o pênis endurecido, para mostrar a sua potência. É histórico, então, e a mulher não precisa, a mulher não tem essa a ereção para ter, a mulher não precisa. Então o homem tem muito medo de que quando vai ter relação com uma mulher, no primeiro relacionamento, de que ele venha a broxar, ele venha a ter uma detumescência peniana. E isso é a principal causa de disfunção erétil, é a ansiedade. É processos emocionais. Por isso que eu comentei no início da nossa conversa que é importante a gente já conversar com o adolescente, porque o adolescente já fica muito ansioso. Quando vai ver uma menina, se vai ter ereção, se não vai ter, e essa ansiedade já pode causar uma ejaculação precoce, né? Então, o homem, por ter essa desvantagem, ele já fica muito receoso. O que ela vai pensar de mim? Eu tenho que ser o super-homem na cama. Se eu broxar, ela vai contar para as outras, e a vergonha. E isso causa um processo de ansiedade tão grande no homem, em que há uma liberação de adrenalina no corpo, e isso faz o pênis murchar, causar detumescência peniana. O pênis murcha, o homem fica mais ansioso ainda, fica mais nervoso. A mulher muitas vezes tenta ajudar, e isso deixa o homem pior ainda, e é um ciclo vicioso e uma bola de neve que começa a aumentar muito, né? E se torna extremo. Então a gente tem de disfunção erétil casos leves, em que eventualmente pode acontecer, até casos extremos em que essa ansiedade do paciente deixa ele tão ansioso que ele já não consegue mais ter relação, e a relação sexual, quando vai surgir uma oportunidade, já entra com essa ansiedade, e ele fica tão ansioso que ele já começa a perder a vontade de ter relação. Nós estamos falando de uma das causas mais comuns, que é a disfunção erétil psicogênica. É claro que há outras disfunções eréteis, orgânicas, doenças, diabetes mellitus, dificuldades de vascularização do pênis, realmente tem outras patologias, mas no público em geral, a principal causa de disfunção erétil no público em geral que não tem uma outra doença é psicogênico. Acho legal também a gente abrir um pouco sobre isso, que essa questão do homem não ter espaço na sociedade para falhar, né? E a gente não associa isso só à parte sexual, mas a todo o resto. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro, às vezes está com um problema emocional relacionado aos filhos, relacionado ao restante da vida, e acaba refletindo ali. E isso se torna um problema emocional muito maior, porque onde já se viu, né, a gente ter o homem falhar. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa questão também de acolhimento, da gente tirar essa questão quando a gente fala que já acontece com todo mundo, comigo nunca aconteceu, mas para trazer para um senso de normalidade, até porque quando a gente perde o medo e perde a vergonha, a gente começa a encontrar caminhos para buscar ajuda. Exatamente. E esse medo de falhar é que causa a falha. Eu costumo dizer para meus pacientes que eu gosto de fazer muitas analogias. Vamos pegar um jogador de futebol, pega um jogador de futebol famoso. Ele vai bater um pênalti, tá na final da Copa do Mundo, e ele começa a pensar, mas eu não sou mais o jogador que eu era, tá todo mundo me olhando, eu não posso errar esse pênalti, eu não posso errar esse pênalti. Ele tá tão nervoso, o que acontece? Ele chuta a bola para fora, em ansiedades. Se ele tá lá jogando na várzea com os amigos dele, ele vai bater um pênalti, ele fecha o olho e dá um chutão, faz um gol no ângulo. É a mesma coisa. Outra analogia que eu faço é uma pessoa que está fugindo de um bandido. Entrou no carro, o assassino está chegando para matar ele, ele tem que fugir, está tão nervoso, ele não consegue botar a chave na ignição, ou se liga o carro, bate. Se é um dia normal, ele entra, liga o carro, vai embora. Uhum. E essa analogia realmente é assim que é a relação sexual no momento de uma disfunção erétil psicogênica. O paciente está tão ansioso, tão nervoso, se sente cobrado pela mulher, mas é por ele mesmo. Ele fica que ele teve uma ereção, tá ali, mas no momento assim, ele ouve um cachorro latiu na rua, tocou uma música, alguém falou, ele perde a ereção. Então, eu costumo dizer que o primeiro tratamento, o paciente mesmo tem que se tratar como? Ficando tranquilo, saber que isso é normal, que é normal falhar de vez em quando,
Tem corredores de maratona que correm 40 quilômetros 3 vezes por semana, tem um dia que vai correr 5 quilômetros e não consegue. Normal um homem ter uma relação sexual, tem uma relação sexual ativa, e um dia vai ter uma relação, ele brocha. Isso é totalmente normal. Não dá para fazer tempestade num copo de água. Isso vai acontecer e acontece com todo mundo. Então sempre um homem vai ter. Então, essa é a primeira fase de uma conversa. E tirar essa angústia, tirando essa angústia, isso já ajuda bastante. Bom, e para os homens que talvez não tenham esse controle emocional tão elaborado e não consigam fazer isso sozinho, como é que é o tratamento? Não consegue fazer sozinho. Sozinho é difícil. O primeiro tratamento é uma consulta com um médico especializado, um urologista. A gente dá esse primeiro tratamento. Tem que fazer uma avaliação. É claro que a gente faz uma avaliação geral, pedimos dosagem de hormônios, tem que ver se não tem outra patologia associada, evidentemente. Tem essa nossa a primeira conversa, se identificando que é uma disfunção erétil psicogênica, a gente pode fazer um tratamento conversando, e muitas vezes a gente pede ajuda dos nossos colegas, né, do psicoterapeuta, né, que entra fazendo uma psicoterapia com o paciente para ajudar. Né. Qual é vamos dizer, um ponto de corte, vamos dizer assim, entre o normal, acontece, é só um momento e isso passa, para o agora eu preciso procurar um médico? Porque o homem, ele é muito sensível a isso, nesse sentido, né? De tentar se automedicar, se autotratar, né? Às vezes preferem ir na farmácia, comprar aquele remédio azul, do que procurar um médico e começar um tratamento. O momento de corte é quando começa a atrapalhar a relação do casal. Quando o paciente quando o homem se sente incomodado, e quando ele começou a perder a autoestima, e quando ele começa a ter ansiedade. Quando o sexo não é mais uma questão de prazer, é uma questão que está trazendo angústia para ele. Nesse momento, ele tem que procurar. Se tem uma relação normal com a sua parceira, com seu parceiro, o homem tem seu parceiro tem uma relação normal, uma vez ou outra falhar, isso é comum de acontecer, e depois volta normalmente, faz parte do jogo, isso é normal. No momento que começou a afetar o paciente e a relação com seu companheiro, aí sim é importante a gente dar uma olhada. Bom, antes da gente entrar nesses outros assuntos de próstata, câncer, que é o que o pessoal está esperando, eu gostaria de fazer uma pergunta bem pontual. Se existe diferença nos cuidados da saúde do homem hétero e para a saúde do homem homossexual? Nenhuma. Os cuidados são os mesmos. Com o parceiro que for, cuidados de doenças sexualmente transmissíveis, o principal cuidado é o preservativo. Se o casal, se o parceiro e a parceira não há promiscuidade na relação, a relação é única, ambos têm exames negativos para tudo, e não há necessidade do uso do preservativo para doença sexualmente transmissível. Mas se o companheiro, se o próprio paciente, o companheiro, a companheira tem uma vida promíscua com outros, tem outros parceiros envolvidos, é muito importante a prevenção com o preservativo, né? A camisinha. E em outros fatores da saúde? É igual? É igual. O principal é a higiene, a consulta regular com um médico para ver a sua saúde, né? Basicamente, mas não há realmente diferença alguma. Perfeito. Bom, vamos entrar então nessa questão do câncer de próstata. E na verdade, quando se fala em câncer de próstata, a gente lembra de Novembro Azul, a gente lembra das campanhas de prevenção, quando na verdade a saúde da próstata é muito maior do que só o câncer. Exatamente. Né? Aí que tá. É a saúde da próstata, a saúde do homem, né? E o câncer de próstata, por que tem o que se chama de prevenção do câncer de próstata, exames preventivos, que não são preventivos, eu vou explicar bem. É porque o câncer de próstata no homem é o câncer mais comum. É a segunda patologia, a segunda neoplasia mais comum na população, vindo somente atrás dos tumores de pele, dos cânceres de pele, né? Tem uma incidência a partir dos 50 anos de idade, começa a aumentar, né? Conforme mais longevo é a pessoa,
essa chance aumenta. Então, é uma patologia que se dá da idade do adulto a partir dos 45 anos em diante, né? E ele é uma doença que, se descoberta no início, é uma doença curável, muito curável, tá? Então, e todo homem, a partir, isso está são diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, diretrizes da Associação Americana de Urologia, todo homem a partir dos 50 anos de idade, ele necessita fazer exames anuais com um urologista, específicos da próstata, é o PSA, que é o exame de sangue, e o famigerado exame de toque. Que o exame de toque, não de famigerado, a gente brinca muito aqui no sul, em qualquer outro lugar, de famigerado não tem nada, né? Muito importante explicar para o pessoal que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, é que tem 2 exames, o exame de sangue, então, que é o PSA, e o exame de toque. Um não substitui o outro. Tem o exame de toque e tem o exame de sangue. Para o pessoal entender um pouquinho, de uma forma bem simples e só explicativa, vamos imaginar a próstata como se fosse uma laranja, tá? A laranja tem a fruta e tem a casca. O PSA, bem grosseiramente, de novo, né? Os colegas médicos estão me ouvindo, é só para entender, o PSA, ele vai ver a parte de dentro da próstata, ver a fruta. Não tem, não chega a ver tanto a casca. E o exame de toque, eu consigo tocar na casca da laranja. Então, o PSA vê a parte de dentro, o exame de toque vê a parte de fora. Um complementa o outro. Então, muitas vezes pode, num câncer de próstata, um PSA está bem baixo, mas quando eu faço um exame de toque, eu consigo tocar num tumor, numa nodulação na próstata que me exige mais atenção e que possa me direcionar para fazer uma biópsia, né? E aí pode ter o diagnóstico. Então, o exame de toque é muito importante. Eu, pessoalmente, eu sou muito adepto, eu acho que todo homem tem que fazer, né? Porque a gente consegue descobrir alguma doença logo muito no início. E com isso tem cura. Bom, então vamos começar do início, então. Uhum. O exame de toque ou de sangue, ou os dois, ele é indicado a partir de que idade? O exame, eu vou te dar o meu tratamento pessoal, tá? Uhum. A partir dos 40 anos eu começo com os pacientes pedindo PSA. O de sangue. De sangue, que é o antígeno prostático específico. Atualmente é o exame que nós temos que consegue ver melhor, né? O screening da próstata, eu peço esse exame de sangue a partir dos 40 anos. Pacientes da população em geral, se esse exame vai bem, eu posso, até 45 anos, eu posso pedir esse exame a cada 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano, 2 anos, depende muito do paciente. Dos 45 anos em diante, eu já converso com o paciente e, pessoalmente, eu já faço o exame de toque. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, é a partir de 50. Uhum. Eu não vejo problema algum em fazer um exame antes de toque nesse paciente, até porque eu já vou ter no meu prontuário a próstata dele aos 45 anos. Um mapeamento, Um né? mapeamento, uma próstata, e eu já vou poder ver a evolução dessa próstata. Estando tudo bem nos 45 anos, no primeiro exame de toque, eu, a partir dos 50, eu faço anualmente e peço o PSA. Isso para a população em geral. Tem algumas particularidades. Os afrodescendentes, os pacientes negros, eles têm uma incidência de câncer de próstata maior do que a população em geral. Os japoneses têm uma incidência de câncer menor de próstata, estamos falando de próstata, menor do que a população em geral. Então, para os pacientes negros afrodescendentes, é indicado o exame de toque e o PSA a partir dos 40 anos de idade. Pessoas que têm o pai, irmão ou avô, parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata, essas pessoas têm uma 20% mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então, eles também, nós iniciamos o screening da próstata a partir dos 40 anos. E nos questão dos japoneses, que tem menor? Os japoneses, aí a gente sempre prima pelo excesso,
Então, a gente continua a partir dos 45, a gente faz a mesma abordagem do que a população em geral. Acho importante só a gente explicar como é que esse dado que o senhor trouxe, ele é feito. Isso é em dado de amostragem estatístico? Estatística, isso está na literatura, é estatístico, né, das populações. E até tem estudos que negros americanos têm mais câncer e alguns negros que foram para o Oriente não apresentaram tanto. Estão tentando ver se tem alguma relação com alimentação, se não é, se é só genético. Ainda não se chegou a um consenso sobre isso, né? Mas são dados estatísticos. Bom, agora falando da doença em si, né, do câncer, a gente sabe que o tabagismo ajuda e causa câncer no pulmão, câncer de esôfago e assim por diante, assim como outros comportamentos podem causar determinados tipos de câncer. Para o câncer de próstata, tem algo que o ser humano faça que se coloque como predisposição? Tem algumas suspeitas importantes. O tabagismo, para qualquer tipo de neoplasia, o tabagismo ele altera o DNA, pode alterar o DNA. Então, o tabagismo, em qualquer câncer, ele tem relação. Não tanto na próstata, mas a gente consegue. A próstata é muito genética. Tem alguns estudos que mostraram que o uso indiscriminado de carne poderia causar um aumento do câncer de próstata, mas são níveis de evidência baixos, não tem muita relação. A relação realmente mais importante é genética, tá? Uma coisa muito importante que o pessoal também associa muito, que a testosterona causa câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é um câncer, ele se alimenta da testosterona, tá? Que é o hormônio masculino que o homem produz. O câncer de próstata, ele aumenta. Ele se alimenta. Então, a testosterona faz aumentar o câncer de próstata, mas ela não causa câncer de próstata. Pacientes hipogonáticos que necessitam de reposição hormonal, por eles estarem usando testosterona, eles não vão ter uma chance maior de ter câncer de próstata. Agora, se esse paciente tem câncer de próstata, a gente não pode fazer reposição hormonal. Inclusive, até um dos tratamentos mais a longo prazo que se tem por câncer de próstata é a deprivação hormonal. A gente cessa a produção de testosterona no corpo para tentar matar o câncer de fome, né? Então, isso é muito importante a gente falar, porque muitas pessoas têm essa ideia de que a testosterona causa câncer. Não, ela não causa câncer de próstata. Bom, e eu tenho uma pergunta muito específica de um termo que eu já ouvi ao longo da vida, que é a questão da próstata inchada. Eu gostaria que a gente entrasse um pouco nisso e falasse sobre o que é esse termo, o que clinicamente ele significa. Tá. A próstata tem duas principais doenças da próstata. E elas são... O que elas têm de comum é que é na próstata. Elas são totalmente diferentes e dependentes uma da outra. O câncer de próstata, que a gente tem que fazer, muito comum no homem, como já conversamos, tem que fazer o screening, não é exame preventivo, porque a gente não previne o câncer, né? A gente faz o screening para pegar ele desde o início. Então, é o que nós conversamos aqui. Depois a gente pode falar um pouquinho de tratamento. E a hiperplasia prostática é a próstata inchada. A próstata, como ela vai naturalmente se alimentando ela também se alimenta da testosterona, ela vai aumentando de tamanho com o passar do tempo. Começa a partir dos 40 anos, vamos dizer assim, 35, 40 anos, começa já a haver um aumento fisiológico natural da próstata. Uma criança, a próstata é do tamanho de uma ervilha. Num homem já de 40 anos, ela é do tamanho de uma bola de golfe. E a próstata, ela começa a aumentar durante a idade, tá? Só que tem casos, há casos em que a próstata aumenta demais. E aí a próstata dá muitos problemas. Tu me empresta um pouquinho a tua caneta, vou te mostrar uma coisinha aqui. Vamos imaginar que aqui é o canal da uretra, o canal do xixi, tá? O pessoal tá vendo aqui? A próstata dentro do corpo, ela fica englobando a uretra, tá me entendendo? Uhum. Quando a próstata começa a crescer, ela cresce para fora e ela cresce para dentro, e ela começa a apertar
o canal da uretra. A bexiga está aqui, então está apertando, é que nem a gente apertar uma mangueira. Então vai fazer, o homem está com vontade de urinar, vai urinar, tem que fazer muita força na bexiga para tentar vencer aquela obstrução, que a próstata está inchada e está apertando. Daí começa a ter sintomas. O homem que começa a ter um jato urinário mais fraco, começa a acordar 1, 2, 3 vezes à noite para urinar. Quando vai fazer xixi, chega lá na privada, tenta fazer força, a urina não sai, fica esperando, ou sai um pouquinho a urina, sai de novo. A mulher fica lá batendo na porta, por que está demorando tanto? O homem, então, acaba de urinar, começa a pingar xixi logo depois. Então, são sintomas que antigamente se dizia sintomas de prostatismo, que na verdade são sintomas obstrutivos urinários, né? E isso começa a dar a qualidade de vida fica muito ruim. O homem começa a ter essa dificuldade de urinar e isso é progressivo. Conforme a próstata vai aumentando mais, ela vai comprimindo o canal da urina. Então, esses são os sintomas, né? Normalmente, é normal o homem ficando mais velho, ele começar a urinar um jato mais fraco. Geralmente um homem vai lá no mictório público, vai urinar, tem um adolescente lá urinando, parece um jato de uma mangueira de bombeiro e ele está lá com um jato pequeno. Por quê? Porque a bexiga vai ficando mais fraca, né? Conforme a idade, ela já diminui a capacidade de contração, então o jato realmente é menor do que de um adolescente. Mas quando começa a dar esse problema, não sair urina, começa a trancar, tem que fazer força, aí realmente o paciente tem que procurar um urologista. E aí tem o tratamento da hiperplasia prostática. O nome disso é HPB, hiperplasia prostática benigna. É um aumento benigno da próstata e isso não é câncer, né? E aí tem vários tratamentos. Tem tratamentos farmacológicos com medicamento, em que vai relaxar a próstata, a musculatura da próstata relaxa, a urina consegue passar melhor. Tem alguns outros medicamentos que tem uma tentativa de diminuir um pouquinho o tamanho, né? E passando realmente depois para o tratamento curativo mesmo, que é o tratamento cirúrgico, em que temos várias modalidades de tratamento cirúrgico para próstata, minimamente invasivas, em que a gente resseca um pouco a próstata fica, tira a parte que está apertando e fica um oco ali e a urina consegue passar melhor. Então, essa é a famosa próstata, a próstata inchada, né? São as duas patologias principais da próstata. E a próstata inchada pode vir a virar câncer? Pode. Da mesma forma que a próstata normal pode vir a virar câncer. Por isso que eu disse que são duas patologias totalmente distintas e que trabalham separadamente. Pode um homem ter uma próstata inchada, que é uma hiperplasia prostática, com câncer, né? Mas são duas patologias distintas. Como pode ter um homem que tenha câncer e não tenha hiperplasia prostática? Uma doença não tem relação com a outra. Então não é porque tem a próstata inchada que vai ter câncer. E não é porque não tem a próstata inchada que não vai ter câncer. O câncer é uma doença, a hiperplasia é outra. É que nem ter um resfriado e uma pedra na vesícula biliar. São duas doenças totalmente diferentes. Uma não causa a outra, né? Perfeito, acho que bem didática a explicação. E dentro da questão de tratamentos, né? A gente falou do câncer e tal, mas não entramos e aprofundamos. Antigamente a gente tinha prostatite, eu não vou entrar em termos técnicos porque eu sou péssima, mas a retirada da próstata e a gente tinha a radioterapia, né? Então. Como é que está esse cenário hoje? O que a medicina já evoluiu? Quais são os quadros de tratamento que a gente tem para o câncer de próstata? Então, nós vamos falar então do câncer de próstata e depois da hiperplasia, porque os tratamentos são totalmente diferentes. Quando tem a próstata inchada, a gente não retira a próstata, tá? A gente só retira. De novo, lembrando que eu falei da laranja, que a próstata é como uma laranja, tem a casca e tem a fruta. A gente, na cirurgia da próstata benigna, da próstata inchada, a gente retira só a fruta, deixa a casca da próstata e fica um oco ali, dentro daquele oco é que a urina passa, que fica melhor. Então, a gente desobstrui o paciente. E quando a gente faz isso, a gente preserva, por exemplo, a capacidade do homem de ter filhos e assim por diante ou não? Não, é muito difícil, tá? É muito difícil. Porque geralmente também, na maioria das vezes, o homem quando tem essa patologia, ele já tem uma idade de 60 anos em diante, então já diminui bastante os pacientes com essa idade que querem ter filho. Mas no momento que a gente faz essa cirurgia,
Antes então de falar do câncer, da desobstrução da próstata, fica um oco ali. Quando a próstata é fechada, na hora da ejaculação, a próstata se contrai e o esperma sai. Quando está oco, o esperma não sai na ejaculação. O paciente tem um orgasmo, tem a ejaculação, mas a ejaculação fica naquele oco, como se fosse a casca da laranja e fica onde estaria a fruta, não tem emissão. Então é muito difícil que possa engravidar, né? Quando faz o tratamento da próstata para câncer, com certeza a gente já retira as vesículas seminais, que está junto com a próstata e onde estão os espermatozoides, e aí, nesse momento, não... A partir desse momento, o homem se torna estéril. Se torna estéril. Então, voltando. Câncer de próstata. Câncer de próstata, fazendo o screening, se descobrindo logo no início, tem tratamentos curativos. Tá? O tratamento curativo são 2. O que tu falasse, a prostatectomia radical, em que se a gente retira, uma cirurgia em que se retira a próstata e as vesículas seminais, se retira ela toda, no intuito de retirar todo o câncer. E também tem a radioterapia, que os nossos colegas radioterapeutas atuam, em que se faz sessões de radioterapia e naquela radioterapia se queima a próstata, queimando o tumor também, né? São os 2 tratamentos curativos em que se pode fazer. Determinado momento em que se procura se está num momento mais tardio, daí não tem mais, já tem raiz fora, tem metástases que a gente chama, aí não se tem mais o tratamento curativo. Tem o tratamento paliativo, que também funciona muito bem e pode se, dependendo muito do paciente, do tipo de tumor, da agressividade desse tumor, se levar esse tratamento por toda a vida, em que o paciente vai morrer de outra doença e não do câncer. E aí nós temos a hormonioterapia, que, como eu comentei, que é a deprivação da testosterona no primeiro momento, várias outras patologias chegando, várias outras terapias chegando até a quimioterapia no futuro, e agora com novos medicamentos que nós temos de tratamento via oral, que são tratamentos hormonais de segunda linha, em que o paciente tomando comprimido melhora muito a sobrevida desse paciente, né? Dentro da curativa, no tratamento curativo, dentro da cirurgia, nós tivemos agora, como eu até falei, eu faço muito agora a cirurgia robótica, tem evoluído muito o tratamento para a cirurgia da próstata. A cirurgia da próstata é uma cirurgia bem complexa, ela é uma cirurgia que é feita lá dentro da pelve, a gente tem que secar, retirar essa próstata, fazer uma costura da bexiga, levar lá no canal da uretra e fazer uma costura para poder fechar o canal da urina. É uma cirurgia bem complexa. E o robô, a cirurgia robótica, ela nos ajuda bastante, porque ela nos dá uma visualização em 3D, a gente consegue ter uma imersão. Tem uma câmera do robô que fica lá dentro e a gente, num console, operando, quando a gente põe o nosso rosto no visor, a gente é uma realidade virtual como se a gente estivesse lá dentro. Olha que então maravilha. A gente tem uma delimitação, temos uma visualização excelente. E aí são detalhes bem técnicos, que acho que não cabe a gente comentar aqui, mas a gente consegue tentar preservar os feixes nervosos, porque o grande problema da cirurgia da próstata que o homem tem é que vai ficar broxa. Essa era a minha pergunta agora, porque isso é um estigma social fortíssimo, é o que leva os homens a ter tanto medo da questão da próstata, voltando lá no início, Sim, da questão de como essa parte Tá sexual... tudo- Tá isso, tudo interligado, tudo mas interligado. como a parte sexual ela é importante para a autoestima do homem, ela é importante para a saúde mental e para o equilíbrio. Hoje, a gente consegue ter cirurgias de próstata que preservem a ereção? Nunca podemos dizer 100%. Nós temos técnicas, como a robótica, laparoscópica, uma cirurgia sem o robô também. A própria cirurgia aberta, um cirurgião que faça uma prostatectomia aberta, bem delimitando, conseguindo preservar os nervos, a gente pode ter chances maiores de se manter a ereção. Algum grau de perda há, né? Mas a gente não pode garantir 100%. Isso em nenhum lugar do mundo. Porque o feixe nervoso ali, ele é microscópico, ele passa em volta de toda a próstata. E quando a gente tem que tirar, muitas vezes a gente causa alguma lesão. Mas com essas técnicas novas, essa chance de preservação ela é muito maior, né? Mas o importante, e o paciente tem uma menor chance de ficar impotente. Mas isso não é o problema. A gente tem tratamento para tudo isso. Tem tratamento
E outra coisa também que pode acontecer, são as duas principais complicações. Ficar perdendo urina, porque logo ali na próstata tá a torneirinha, tá o que segura o xixi, o esfíncter urinário, o primeiro esfíncter. Quando a gente tira a próstata, pode ter um grau de incontinência urinária do homem, dele ficar perdendo urina. Isso realmente com a robótica, com as novas técnicas, diminuiu bastante, né? E também, então, nós vamos pensar que o paciente operou, ficou broxa e ficou perdendo urina. Um caos, né? Nós temos até um ano de tratamento em que possa haver uma recanalização, os nervos podem se recuperar, então pode haver uma melhora da ereção, da ereção e uma melhora da continência, tá? Então a gente tem tratamentos que a gente vai usando. Mas ficou totalmente broxa, passou um ano e ficou totalmente incontinente. Tem tratamento para isso. A gente tem um esfíncter urinário, um esfíncter que a gente que se opera e se coloca, tem até no rol agora, e o paciente vai ficar segurando a urina, e tem tratamento, tem vários tratamentos com com azulzinho que tu falaste, tem várias drogas, tem drogas injetáveis para ereção, e tem, em último caso, a prótese peniana, que é muito boa e resolve totalmente o problema de ereção desse paciente. O paciente que tem uma indicação de usar uma prótese peniana, é perfeito, ele continua tendo orgasmo, ele vai ter sensação, a parceira fica feliz e ele tem uma vida sexual totalmente normal. Tem que tirar um pouco do homem a vergonha de que se vai botar uma prótese. A mulher põe uma prótese de mama e mostra para todo mundo. Não quer que o homem faça uma prótese de pênis para mostrar para todo mundo, mas é exatamente igual a uma prótese de mama. Vai manter até principal, vai manter a funcionalidade do pênis e termina com esse grande problema do paciente de medo de ficar broxa. Então nós temos tratamento. E o principal, a gente está curando de uma doença muito grave, né? Eu acho que é importante, principalmente quando a gente tem um quadro onde a longevidade de vida ela tá tão grande, né? A gente tem as pessoas vivem até 80 anos com muita qualidade de vida. Muita qualidade de vida. Ativos. Eu tenho um avô de 86 anos que faz absolutamente tudo, dirige e tem uma vida ativa, não necessita de ninguém para cuidar dele, e ele tem, graças a Deus, um prognóstico de saúde por bastante tempo. E eu fico pensando se esse homem lá com 60 anos ele tem um diagnóstico e não procura, né, tem um câncer, tem essa falta de qualidade de vida, ele ainda tem 30 anos para viver com essa dor, com essa angústia. Daqui a pouco desenvolve uma depressão por causa disso, pela falta de acesso à informação de que há tratamento, há ajuda, há novas tecnologias. Eu tenho um paciente que eu operei, eu não lembro, eu comecei minha vida aqui em São Leopoldo, no Hospital Centenário, trabalhando como urologista. Não sei se foi aqui ou se já foi em Porto Alegre. Eu operei um paciente que na época ele tinha 78 anos de idade. E eu operei ele de um câncer de próstata. Tinha 78 anos. Esse paciente evoluiu muito bem, ficou continente, ficou com algum grau de disfunção erétil, paciente casado e tudo, e foi colocado uma prótese nele. Eu atendi o paciente está curado, ficou com a prótese, está muito bem, ele está com 89 anos agora. Atendi ele casualmente nessa semana, na segunda-feira. Muito melhor do que quem não tem prótese. Conversei com ele e com a esposa. O paciente está extremamente satisfeito, é jogador de tênis. Olha só. Joga tênis, joga o Master, tem uma vida sexual com a esposa satisfatória, a esposa também tá satisfeita, e o paciente está extremamente feliz, curado e tendo uma vida totalmente normal. E vivendo, E né? vivendo. E se esse paciente, isso já faz, então, ele tinha mais de 10 anos, 15 anos, quase 20 anos que eu operei esse paciente. Se ele tivesse tido medo e não fosse procurar, não tivesse operado, ele não estaria mais conosco aqui. Então a gente tem tratamento para tudo, né? Dentro de tudo que nós falamos hoje, doutor, e talvez do que a gente ainda não tenha falado, o que o senhor acha importante a gente ressaltar? Muito importante, a gente está, como tu falasse, nós estamos vivendo mais,
nós estamos uma qualidade de vida melhor, mas para isso nós homens nós temos que nos conscientizar em buscar saúde. E a saúde não é o médico, eu não vou em médico para que acha coisa. Não, o médico é um parceiro. A gente tem que, então é muito importante fazer consultas preventivas, dentro dessas consultas, todas as outras áreas cardiológicas junto, colesterol, ver o tricolesterol, triglicerídeo, todas as funções e a função do homem. É muito importante o screening da próstata. Por isso, o programa do Novembro Azul realmente é muito, muito salutar, porque a gente conseguiu, com o programa do Novembro Azul, trazer muitos pacientes que não procuravam a gente e estão vindo, e a gente está descobrindo patologias no início, em que o tratamento é muito melhor do que num caso mais avançado. Ok, doutor, muito obrigada. Agradeço a tua participação e essa aula extremamente didática. Espero do fundo do coração que o pessoal que está em casa repasse esse vídeo para aquele homem que está fugindo do médico, para que ele consiga buscar ajuda também. E assim, o exame a gente brinca no exame de toque, a mulher vai no ginecologista, usa aquele espéculo vaginal, afastador, tem que fazer o Papa Nicolau, eles coletam secreção lá de dentro, é muito mais invasivo, e a mulher está acostumada. O exame de toque é simples, é uma bobagem. Tem muito tabu, mas é realmente uma bobagem. Eu costumo dizer para meus pacientes, macho mesmo é aquele que vem para enfrentar o exame, né? Para brincar um pouquinho. Então, o exame de toque realmente é importante, vamos deixar o preconceito de lado, que é para a nossa saúde. Amém. Muito obrigada. E muito obrigada também pela tua participação e pela tua audiência. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.